Vibe Mundial FM. Olha só, turma, vamos lá. Toda doença, na verdade, eu vim até comentando nos stories do Instagram, vindo para cá, que toda doença é um sinalizador, é um sinal de algum mal maior, mais profundo. Até aí vocês têm até uma boa ideia disso já, né? Ou seja, toda doença, na realidade, ela tem uma causa emocional. Toda doença, sem exceção, todas as doenças têm causas emocionais, todas. O que eu quero que vocês entendam é que as doenças físicas, né? E aí depois eu vou hoje no programa, depois de explicar para vocês como funciona a relação de doenças com karmas, eu vou explicar isso agora, mas depois na sequência, como o programa hoje tem bastante tempo, tem 1 hora, eu vou explicar para vocês sobre alguns sistemas do corpo, alguns sistemas evolutivos, melhor dizendo, sistemas orgânicos, explicando melhor, alguns sistemas orgânicos e quando eles adoecem, qual é o problema kármico da tua vida. Então, acho que vai ser muito útil para vocês o programa de agora. Quero pedir para quem está comigo na internet a gentileza, o carinho de curtir, compartilhar. Dessa maneira, vocês convidam mais pessoas a conhecerem o meu trabalho. Eu agradeço quem tem a retribuição, o gesto de curtir e compartilhar, ok? Aí no Instagram, YouTube, Facebook. Agradeço por não deixe de fazer isso agora. E olha só, turma, e seguindo aqui então. Toda doença, vocês já devem ter observado que toda doença, ela tem um ciclo, Por exemplo, quando você tem uma doença, a doença ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Quando a doença, ela gera a morte, ainda assim ela teve o seu fim. Ela teve o seu fim com a morte daquele indivíduo. Você vai entender já, porque eu quero falar como espiritualista com você hoje também. A visão é psicológica, metafísica e espiritualista, tá? Então, quando você tem uma doença, ela cumpre um ciclo. É isso que eu quero que vocês compreendam. Claro que o ideal é que você se cure, né? E que a doença não conduza ao desencarne. Mas tem casos que a pessoa, ela se entrega, digamos assim, ela resiste em alguns padrões emocionais e ela acaba se entregando a um novo ciclo, porém após a morte, dentro de uma outra dimensão. A morte é uma mudança de vida. Numa visão espiritualista, quem morre, ó que coisa estranha de falar, né? Mas é verdade, quem morre muda de vida. Né? Porque a vida prossegue com absoluta certeza. Então, quem morre muda de vida. O que eu quero dizer é que ainda assim, então, numa situação extrema de morte, todos os seres humanos buscam a mudança. Todos os seres humanos buscam a libertação em relação às suas dores, as mais profundas dores do inconsciente, as quais muitas vezes, não sendo resolvidas, cristalizam, somatizam desequilíbrios energéticos no corpo etérico e, consequentemente, desequilíbrios no corpo físico, nas glândulas e depois nos órgãos e nos sistemas, gerando, então, a materialização. Podemos dizer que toda doença é a materialização dos seus karmas no seu corpo. Entenda que quando eu falo karma, acho que já deu para ter uma ideia pela minha colocação, eu não estou falando de nada obrigatório, você não tinha que passar por isso, viu? Essa visão kardecista eu discordo. Eu estou aqui como espiritualista universalista que sou, eu, Marcelo Cotrim. Eu quero deixar claro para você, quando eu falo em karma, eu não estou dizendo que a doença tinha que acontecer. Eu estou dizendo que a doença é a materialização de um desequilíbrio. A doença é a materialização de um desequilíbrio. Ela pode ser evitada, sim, se a pessoa se cura, se a pessoa compreende o que ela está errando, ok? Ninguém programa doença na vida. Isso é uma incoerência absurda, né, que vem de uma série de manipulações religiosas que induzem a uma ideia de expiação, expurgo, dor, sofrimento necessário, parece um purgatório. Essa visão vem do purgatório católico, que foi inventado, né, dentro da visão católica para ameaçar as pessoas ao sofrimento, né? Então, na verdade, enfim, sem me deter muito nisso agora, que é um assunto que inevitavelmente a gente tem que falar, o que eu quero deixar claro para vocês é que, na realidade, a doença
ela é, portanto, um karma criado no transcorrer da vida. Pode ser criado em outras vidas, Marcelo? Pode ser criado lá no período entre vidas? Pode, porque você pode trazer resquícios de outras encarnações por não ter resolvido, mas não porque foi programado. Você pode trazer coisas que vêm, doenças que vêm de outras vidas e do entre vidas, porque você tinha lá emoções fortes, mágoas, raiva, medos, cargas emocionais poderosas que não foram resolvidas. E por não serem resolvidas, quando você reencarnou, elas podem ter se cristalizado já na infância, ok? Isso é o que acaba acontecendo. Então, na realidade, galera, a doença é uma catarse kármica. A doença é uma catarse. O que é uma catarse? É quando você expurga, joga tudo para fora. Então, a doença, quando ela surge no corpo físico, é a ponta do iceberg, é a parte mais visível de um processo enraizado no inconsciente com muita profundidade. Toda doença, portanto, ela tem raízes profundas no teu inconsciente, né? E quando não há mais a gota d'água, né? Onde o copo vai entornar, você vai entornar o caldo aí, porque não tem mais jeito. É o ponto da ebulição. É o ponto que não tem mais como o organismo mesmo começa a promover a catarse. Então a doença, e olha que interessante essa análise metafísica que eu quero fazer com vocês, aprofundando. Estão curtindo aí, galera? Aí nas redes sociais, na rádio também. Quem está nas redes sociais, curta, compartilhe por gentileza aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, que me ajuda a convidar mais pessoas. Quando vocês curtem e compartilham, isso faz com que as redes sociais entreguem a live para mais pessoas e eu agradeço quem tem o gesto, tá bom? Olha só, vou aprofundar com vocês o raciocínio aqui sobre as doenças. Na verdade, a doença, ela traz dor. O que você pensa quando você pensa em doença? Você pensa em duas coisas, dor e fraqueza. Você perde força e sente dor. São características das doenças, certo? De uma forma geral, enquanto sintomas. E o que eu quero dizer com isso? Que toda doença, toda dor e toda fraqueza faz o quê? Faz você olhar para dentro, faz você olhar para si, faz você olhar para a sua essência, para o teu inconsciente, faz você ficar um pouco mais introspectivo, queira ou não queira, porque você quer se curar e você sabe que você não está bem, né? Os animais, quando eles ficam doentinhos, eles ficam quietinhos, né? Eles ficam mais quietos, podem até chiar ou não chiar, mas eles ficam quietinhos porque eles se protegem. Na natureza é assim. O animal, quando ele adoece, mesmo o animal selvagem, ele vai para o canto dele porque ele precisa se recuperar. Não dá para ele gastar energia competindo na natureza, entre aspas, né? Competir entre aspas, porque animal não compete, né? Mas ele naquela concorrência pelo alimento, naquela luta, porque ele sabe que doente ele é uma presa fácil, o animal selvagem. Se ele está doente, ele é uma presa fácil, então ele precisa se preservar e, por outro lado, ele não tem força para atacar. O que a doença nos ensina de um modo geral, metafisicamente? Que é hora de você olhar para dentro, é hora de você se cuidar. É hora de você olhar para dentro. Então, gente, qualquer probleminha de saúde, desde as mini doenças, aquelas que você sabe que você não vai morrer disso, né? É um problema de visão, é um problema, uma alergia, você não vai morrer disso, mas você tem que parar para observar que todas as doenças estão te dando sinais. E não é apenas o sinal de que você tem que ir para o médico, isso é óbvio. O que eu falo é sinal de que você tem que se transformar, que está na hora de você transmutar. Está na hora da sua transmutação. Você já viu que horas são? Está na hora da transmutação. Está na hora de uma mega mudança interna. Está na hora de você olhar para dentro, está na hora de você se transmutar. E é o que eu, Marcelo Cotrim, procuro fazer contigo agora, ajudando no programa Entrevidas diretamente ao vivo da Rádio Vibe Mundial, para que vocês acordem para essa realidade interna. Vibe Mundial.